Queridos irmãos e irmãs, eu quero terminar essa sequência de pregações falando sobre a bênção da obediência. No capítulo 17 de São Lucas, aparece uma seção de versículos que parecem muito desconectados. O versículo 5 diz: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então vem uma série na sequência de versículos que parecem ter muito a ver com o tema anterior. Porque diz: qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou guardar o gado, lhe dirá quando chega do campo: vem depressa para a mesa? Não dirá: prepara-me um jantar, cinge-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos simples servos, só fizemos o que devíamos fazer. O que tem a ver a fé? E essa petição aumenta-nos a fé, com o que ele diz na sequência. Parece que não tem lógica. Ele diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que Jesus está mostrando é que a fé precisa traduzir-se numa atitude de obediência. E que obedecer, no fundo, é a expressão prática da fé. Porque se uma pessoa diz que crê, mas não obedece a Deus, a sua fé não tem obras, sua fé é morta. Se uma pessoa diz que crê, mas ela continua morrendo de medo do problema de trabalho, ela diz que crê, mas ela está completamente apavorada por causa da doença, ela diz que crê, mas ela fica totalmente agitada, ela não crê. Porque a fé demanda obediência. Nós temos um outro texto em São Mateus, em que o Senhor faz um elogio. Mateus capítulo 8. Um centurião em Cafarnaum implorou que o Senhor fosse curar o seu servo. Jesus disse: vou curá-lo. Estava indo. E o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Basta uma palavra tua, e meu servo ficará curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados sob minhas ordens, e se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E se digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: em verdade vos digo, em ninguém encontrei tanta fé em Israel. Jesus louva a fé daquele homem, porque aquele homem sabia que o que Jesus mandasse aconteceria. Porque ele sabia o que é ser submisso, o que é ter subordinados, o que é estar debaixo da autoridade. Portanto, quando nós obedecemos, quando nós somos servos que se consideram inúteis,
que trabalham para o Senhor e dizem: Senhor, eu não fiz mais do que a minha obrigação, era isso que eu merecia. E aí chega alguém e nos humilha e nós dizemos: Senhor, eu aceito. Pelos meus pecados eu mereceria coisa pior. Quando nós temos essa atitude, Deus aumenta a nossa fé. A nossa fé é aumentada pelo Senhor. Essa petição, Senhor, aumenta-nos a fé, adquire dimensões cosmológicas, porque o Senhor aumenta a nossa fé a tal ponto que, como eu sou obediente a Ele, eu vou dizer: Amoreira, lança-te daqui, planta-te no mar. Ela vai obedecer. Você vai dizer ao inferno: para, ele vai parar. Você vai dizer a qualquer situação: basta, e ela será paralisada. O homem obediente ao Senhor recebe em recompensa uma fé segundo a qual todas as coisas lhe obedecem. Ele passa a ter uma autoridade em fé que o transforma efetivamente num apóstolo. Em Gênesis, no capítulo 22, nós lemos a história de Abraão, que vai apresentar a Deus o seu filho Isaque em sacrifício. E depois que ele faz aquele sacrifício e é impedido por Deus, Deus nos diz aqui o texto, se revelou a Abraão de um jeito diferente. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso num espinheiro pelos chifres. Então foi pegar o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar Yahvé-Jiré, o Senhor proverá. Hoje se diz: no monte, Yahvé proverá. Ou seja, quando você obedece ao Senhor, Ele se revela a você com facetas diferentes. Se nós lemos a Escritura, a primeira vez que Deus revela o seu nome, deste modo, com um título, com uma faceta da sua personalidade, é a Abraão. Porque Abraão obedeceu até o fim. Quando você obedece, Deus se mostra a você. Ele mostra a sua face. Ele revela aspectos do seu caráter. Não de uma maneira qualquer, de uma maneira real. Mas, em Atos no capítulo 5, nos diz São Lucas, algo que para nós é muito importante. Ele diz: o Deus de nossos pais, ele está aqui descrevendo um discurso dos apóstolos, um discurso, no caso de Pedro. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, porém, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando você obedece a Deus, Ele derrama sobre você o Espírito Santo. Muitas pessoas não conseguem ter uma vida de sintonia com o Senhor, uma vida de profundidade com o Senhor, estão sempre perturbadas, presas na superfície, não conhecem o poder do Espírito Santo de uma maneira mais sobrenatural,
e não sabem o porquê. O Espírito Santo é dócil, o Espírito Santo é gentil, o Espírito Santo é cortês. Ele não vem sobre alguém que não é obediente, sobre alguém que não é maleável nas mãos do Senhor. E é aqui que muitas pessoas tropeçam. Santa Faustina dizia que o diabo pode fingir humildade, mas não obediência. Porque as pessoas se acham muito ungidas e querem seguir a sua própria cabeça, achando que é a unção de Deus, que é revelação. Não. O Espírito Santo não se comunica a quem é desobediente. A desobediência trava a nossa vida espiritual e a obediência destrava. No Salmo 107, o salmista diz: alguns jaziam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, porque tinham rejeitado as palavras de Deus e desprezado o plano do Altíssimo. Eles desobedeceram. Exatamente por causa dessa desobediência, permaneceram longe. Ficaram presos em sua vida espiritual. Neemias, no capítulo 9, versículo 26, ele confessa os pecados do povo. Mas depois se obstinaram e se revoltaram contra ti, jogaram para trás de si a lei, mataram os profetas que os advertiram a se converterem a ti, ofenderam-te gravemente. Versículo 27. Então os entregastes nas mãos de seus inimigos que os oprimiram. É isso que acontece com alguém que não tem a confiança no Senhor de obedecê-lo em tudo, de buscar sempre os lugares humildes da obediência, de perguntar, de consultar, de querer estar em comunhão, em sintonia, que tem um coração submisso. Há um tempo atrás havia na igreja uma série de grupos, que eram assim, grupos diocesanos, ou grupos arquidiocesanos. Mas os membros não frequentavam nenhuma paróquia. Ou eram como os ciganos, que iam daqui para lá, de lá para cá. Eu me lembro, eu ainda era jovenzinho, começou-se uma certa disciplina sobre esses grupos. Então perguntavam: escuta, quem é o seu pároco? Quem é o seu pastor? Ah, eu sou da região. Não, eu sou do setor. Espera aí, escuta. Quem é o teu pastor? Na igreja não existem ovelhas soltas. Na igreja todos temos que ter um pastor. Meu pastor é o meu bispo. Há uma obediência a ser vivida. E veja que coisa impressionante, né? O católico, se tem bom espírito, não fomenta no seu coração nenhum espírito de rebelião. Ele tem medo da rebelião, porque ele sabe que nós podemos errar com boas intenções. Então nós queremos estar debaixo do jugo da obediência. Nós tentamos ouvir aquela palavra de Jó que diz, capítulo 36, versículo 11, se ouvirem e obedecerem, completarão seus dias na felicidade e seus anos em delícias. A obediência nos conduz à plenitude. Claro, porque a prática de todas as outras virtudes dá a Deus algo, mas a obediência dá a Deus aquilo que é mais íntimo de nós, que é a nossa vontade. Nós colocamos a nossa vontade nas mãos dele.
nós lidamos. E nós dizemos: eu não quero fazer a minha vontade, quero fazer a tua. É do teu modo. Isso é o catolicismo, de alfa a ômega. Eu não me salvo do meu jeito, não é do jeito que eu quero, eu tenho que me submeter à economia sacramental da igreja, eu tenho que fazer com submissão aquilo que, pela obediência à igreja, me ensina. Isso é maravilhoso. Sugere em nós humildade. Cada vez que nós cumprimos um preceito da igreja, nós deveríamos encher o nosso coração de felicidade, porque eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus. Nós deveríamos nos encher de regozijo. Em 2 Coríntios 10, São Paulo diz algo grandioso. Ele diz: de fato, embora vivendo na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas, destruir sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e capazes de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estamos prontos para punir toda desobediência assim que a vossa obediência estiver completa. Veja que palavra grandiosa de São Paulo, que precisa se tornar para nós numa espécie de hábito. Eu tenho que pegar todo pensamento e reduzir a obediência de Jesus Cristo. Surge uma ideia: mas eu queria fazer de outro modo, não vou fazer minha vontade. Eu me submeto. Mas poderia ser de uma forma diferente, vou dar um jeitinho aqui, vou contornar. Não. Deus não é sim e não. Ele é amém. Ele é sim. Eu me curvo. Quando nós fazemos isso, diz São Paulo, estamos prontos para disciplinar toda desobediência. Ou seja, quando você é obediente, o seu nível de autoridade aumenta. E o diabo sabe disso. Toda a força vem da humildade e da obediência. É quando a gente desce sabendo se servo inútil. A força vem daí. Por isso São Paulo diz: é na fraqueza que o seu poder se manifesta. Queria terminar simplesmente aludindo a algumas coisas um pouco mais práticas. Algumas pessoas perguntam: padre, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Como é que eu descubro a vontade de Deus? E começam a ficar com um monte de problemas, assim, se questionando: como é que eu faço a vontade de Deus? Bom, primeira coisa, primeiro catecismo da doutrina cristã diz: Deus criou o homem. Para que Deus criou o homem? Resposta: Deus criou o homem para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Ponto final. Esse é o propósito de Deus para a vida de todos nós. Essa é a vontade de Deus para a vida de todos nós. Nessa vontade geral de Deus, nós temos coisas que são muito concretas, são os mandamentos. Então, por exemplo, se alguém se pergunta qual é a vontade de Deus, é exatamente o que o jovem rico perguntou a Jesus em Mateus 19. Mestre, o que eu faço de bom para obter a vida eterna? Jesus disse: cumpre os mandamentos. Essa é a vontade de Deus, expressamente. Então, por exemplo, será que é vontade de Deus que eu adultere contra o meu cônjuge? É uma pergunta estúpida, é evidente que não. Mas será que é vontade de Deus que eu passe a perna no outro e dê um calote? É evidente que não. Mas será que é a vontade de Deus que eu
minta para passar numa prova? É claro que não. Os mandamentos expressam a vontade de Deus. Mas há muitas outras circunstâncias que não exprimem de modo tão claro a vontade de Deus. E aí muitas pessoas ficam perplexas, perguntando-se se elas deveriam agir desse modo ou de outro. Então nós temos que entender o seguinte: Deus age de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, se eu me perguntasse, mas será que não é vontade de Deus que eu seja padre no Japão? Bom, eu não sei japonês. Eu nunca fui no Japão. Nunca ninguém me chamou para o Japão. Eu gosto de comida japonesa, tá certo. Mas isso é muito pouco para chegar a uma conclusão. Ou seja, pelas circunstâncias, eu sei que a vontade de Deus não é essa. Ponto final. Ah, mas será? Tem gente que, fica assim com as ilusões. Deus nunca age aí nas ilusões. Nós temos que ser muito realistas, muito concretos. Deus está na realidade. Ai, mas é o fulano que está buscando uma princesa encantada, é a fulana que está buscando o príncipe que não existe. Vai ficar para titia, não vai ter jeito, que não existe isso daí. Não tem. O que existe é o ser humano concreto. Se você é muito chatinho, muito nojentinho, não vai. Na dúvida, o celibato é uma ótima alternativa. Ou seja, Deus age nas circunstâncias. As circunstâncias da vida nos mostram a vontade de Deus. Quantas vezes você está insistindo numa coisa, tá, mas o vento está soprando para o lado oposto. Você tem que aprender a discernir a vontade de Deus e ir naquela direção. Às vezes você acha que algo é ruim e na verdade é bom. Você percebe, por exemplo, que Deus te livrou de um entrave a quem você chamava de meu bem. Deus é sapientíssimo. Ele sabe o que faz. E nós precisamos aprender a escutá-lo, a ser dóceis, a ser obedientes, a ser fiéis, a fazer a vontade dele. Quando nós somos assim, e se existem situações mais difíceis ainda, então nós sempre podemos pedir conselho a pessoas mais sábias, aos sacerdotes, a pessoas que têm luz de Deus para nos instruir, a fim de que nós possamos entender o que nós devemos fazer em cada circunstância. Não fique perdido. Obedecer sempre é a melhor escolha, porque além de aumentar-nos a fé e de encher-nos do seu Espírito Santo, o Senhor aumenta o nível da nossa autoridade. E diante de um homem obediente, o diabo não tem alternativa senão recuar.